livro de João, capítulo 4, e versículo 23, que diz assim: A hora é chegada, e importa que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para lhe adorar. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós temos aqui uma palavra de caráter, uma palavra de verdadeiros. O que Deus hoje ele tanto procura são os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Mas infelizmente muitos dos crentes estão adorando não só a Deus, mas dividindo a sua adoração. A adoração de muitos está sendo dividida não só para Deus, mas é para Deus e para os pastores, e para o ministério e para a cor da igreja. Porque minha igreja é verde, a minha igreja é azul, o meu pastor é fulano de tal, O meu pastor é Beltrano, é Cicrano. E muitos quando vão adorar, quando passa por outros irmãos de outros ministérios, aí faz aquelas acepções de pessoas olhando para o seu próximo, como com ato de abandono. Aquele ato de desprezo, como quem quer dizer que somente é a igreja que ele faz parte que é a certa. A Bíblia, eu li a Bíblia, estou lendo a Bíblia, e não encontrei nenhuma palavra-chave falando que o ministério verdadeiro é a Assembleia de Deus, que o ministério verdadeiro é a Igreja Batista. Então, não encontrei isso na Bíblia, não é verdade? Mas falsos adoradores que adoram a ministérios e não a Deus, a partir do momento quando você põe sua mente e deixa descer para o coração, dessa forma achando que o ministério é quem vai te levar para o céu, você se torna um falso adorador. O próprio Jesus falou que ninguém deve adorar a dois senhores, porque há de aborrecer um e agradar o outro. Tem muitos crentes aí que estão agradando o pastor e desagradando a Deus. Ou seja, com as suas adorações divididas. Não é verdade? Do meu ponto de vista, eu vejo tantos cristãos aí se dividindo, adorando mais a pastores do que a Deus. E Jesus conhece a cada mente, ele sonda cada coração, cada pensamento. Não adianta nem você tentar desviar, dando seu glória falso, dobrando seus joelhos com a falsidade perante a Deus, achando que vai comprar Deus, só porque você dobra o seu joelho, porque você canta, ou porque você ora, Ou você entrega seu coração totalmente para Deus, ou então você se torna um falso adorador. E se é falso adorador, não chegará ao céu, não é verdade? Então, os meus olhos, eu procuro Jesus, O meu alvo é Jesus. Então, deixa de ser falso adorador, tá certo? Adore ao Pai em espírito e em verdade. Não deixe que a sua adoração seja dividida para você e para o pastor, para você e para o diabo. Quando você divide a adoração, você está dividindo para Deus e para o diabo. E é tudo que o diabo quer, que você divida a sua adoração. Aí se torna um ato de idolatria. E quando se torna um ato de idolatria, se torna um pecado grande. Mas Samuel, não existe pecado grande nem pecado pequeno, tudo é pecado. Lógico que tudo é pecado, agora existem diferenças de pecados. Para você vai aí o primeiro. No livro de Êxodo, capítulo 32 e versículo 31, diz assim, mas o próprio Deus falando, diz assim, Deus falou, Moisés, e esse povo pecou contra mim, um pecado grande, fazendo para si imagem de escultura. Ou seja, pessoas que passaram a idolatrar. Deus disse que a idolatria é um pecado grande. Eu te mostro o pecado grande e te mostro o pecado pequeno, até porque julgamentos serão efetuados ou realizados de acordo com o tamanho de delitos, ou seja, infração de pecados,
diferenciados, né? Então, se você acha que não existe pecado grande e pecado pequeno, vá ler a Bíblia, tá certo? Se informe para depois você não falar coisas que acha que está falando certo e está falando errado. Mas falsos adoradores não herdarão o reino de Deus. Amém? Sirva esse exemplo para você. Seja um verdadeiro adorador. Adore somente a Deus e abraça o teu próximo. Que Deus continue te abençoando. Compartilha. Valeu, abraço.